Tá, joia. Então, vamos lá, pessoal. Como a gente, né, já deu uma introduzida aqui no assunto, né, falando que nós vamos falar, então, do aproveitamento integral dos alimentos, né? Falamos que o Brasil, então, está entre os países que mais desperdiça alimentos, né? Infelizmente, a gente precisa, né, criar uma reeducação com relação a isso. Nós vamos falar, então, sobre esse desperdício. E quando a gente fala do desperdício, muitas vezes você está desperdiçando em casa esse alimento sem saber que está desperdiçando, né? Então, antigamente as pessoas elas tinham assim uma relação mais natural com o ambiente, né? Então, o contato com alimentos ele permitia antigamente existia um maior contato com alimentos e, obviamente, que as pessoas acabavam aproveitando muito mais os alimentos e essas informações acabavam, né, passando de geração para geração. O que a gente vê que não acontece tão bem hoje, até porque a transição nutricional, as pessoas passaram a consumir, né, uma quantidade maior de alimentos industrializados, né, pré-processados, então freezer, micro-ondas, e mesmo assim não existe mais aquele conceito, né, de estar utilizando muito alimento natural. Então, nós vamos estar falando basicamente sobre isso. A alimentação é a base da vida e dela vai depender o estado de saúde do ser humano. E geralmente esse desperdício acontece justamente por desconhecimento, né? Então, dos princípios nutritivos, bem como o seu não aproveitamento. Então, muitas vezes eu não sei o que eu posso estar aproveitando, né? Será que eu posso comer essa casca? Não posso comer essa casca? Então, muitas vezes o que ocorre também é a questão do desconhecimento mesmo. Como eu já havia falado, o desperdício é um sério problema a ser resolvido, né? Tanto na produção quanto na distribuição dos alimentos, principalmente nesses países, então, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A alimentação integral, qual que é o princípio, né? Então, a gente tem ali, nós também não vamos estar falando, é a vegetariana, é vegetariana estrita, é macrobiótica, não, a gente tem uma série de tipos, né? Mas aqui, pessoal, nós vamos estar falando da alimentação integral, que também é diferente, certo? Então, qual é o princípio da alimentação integral? A diversidade de alimentos e a complementação dessas refeições, com o objetivo de quê? Lembra que eu falei? Aumentar o valor nutricional, né? Então, quando eu estou aproveitando melhor o alimento, consumindo a sua casca, o seu talo, a sua semente, eu estou aumentando o valor nutricional, então eu estou colocando para dentro mais nutrientes, mais fibras, mais substâncias que a gente chama de bioativas, né? Que são substâncias que têm um efeito benéfico no nosso organismo. Além disso, pessoal, se eu aproveito o alimento na íntegra, eu estou reduzindo o custo. Né? Então, eu consigo, por exemplo, com a casca, fazer uma outra preparação, substituir um ingrediente. Então, eu estou reduzindo o custo no meu dia a dia. Além de proporcionar preparo rápido e oferecer um paladar regionalizado. Então, lógico, né? A gente vai utilizar aquilo que na nossa região é do hábito, é do gosto, né, alimentar. Os principais alimentos que geralmente jogamos fora, né? E que poderiam, então, estar sendo utilizados para complementar, para essa dieta convencional, né? Baseada na alimentação integral, é o quê? Folhas, algumas folhas, então, que jogamos fora. Vamos dar um exemplo aí. A folha, por exemplo, do brócolis. Talos, né? Vou citar o mesmo exemplo. Cascas, pós, sementes, farelos, farinhas. Então, assim, na verdade, a gente tem uma série de partes do alimento em que a gente poderia estar aproveitando de alguma forma, tá torrando, tá batendo, tá fazendo como farinha, mas já acabamos, infelizmente, jogando no lixo, certo? Então, é isso que a gente vai estar aprendendo hoje. Se eu for fazer a pergunta para vocês, né, que parte de frutas e hortaliças você consome? Geralmente, né, a gente vai olhar, por exemplo, essas figuras aí e vai falar, eu consumo, o que eu consumo com casca? A maçã, tá? Né? Então, aí você vai olhar para a melancia, vai falar, não, eu consumo a polpa. A banana, a polpa. O abacaxi, a polpa, tá? E, pessoal,
o aproveitamento vai muito além de usar a polpa dos alimentos, né? Então, a gente vai aprender, e eu coloquei bastante receitinha para vocês visualizarem que a casca da banana pode ser aproveitada, que essa entrecasca da melancia, do melão pode ser aproveitada, a casca do abacaxi. Então, a gente vai estar falando sobre isso e mostrando para vocês, a partir das receitas, como que isso pode estar sendo aproveitado. E aí vocês podem devagarzinho ir testando essas preparações em casa, né? E até dando um feedback aí para ver se tá dando certo. Ó, antes da gente entrar na questão das receitas, né, que acho que o que mais interessa é a gente aprender realmente, né, que legal, posso usar essa parte do vegetal, eu posso fazer uma preparação doce, eu posso estar fazendo uma preparação salgada. Então, antes da gente chegar, então, nesse objetivo de estar apresentando para vocês as preparações, a gente vai falar um pouquinho das hortaliças, né, até porque o que a gente está focando aqui, principalmente, é em verduras e legumes e frutas, né, mas vamos falar um pouquinho das hortaliças e frisar com vocês também, né, técnica de preparo mais adequada e quais são os cuidados que eu tenho que ter. Existem alguns fatores antinutricionais, existem algumas substâncias aí que eu vou ter que tomar cuidado. Então, eu vou estar colocando para vocês alguns cuidados, né, uma vez que a gente vai estar tentando ao máximo aproveitar integralmente esses vegetais, certo? Não vou estar passando esses detalhezinhos para vocês antes de apresentar as receitas. Primeiro, verduras e legumes, né? Então, já vamos diferenciar aí o que é verdura do que é legume, né? Muita gente, às vezes, confunde esses dois termos, tá, pessoal? Então, quando a gente fala verdura, são as partes aproveitadas, né? Quando as partes aproveitadas são as folhas. Então, as folhas, flores, inflorescências. Então, a gente está falando ali da alface, da chicória, da rúcula, da couve-flor, do repolho, do brócolis. Então, todos esses, pessoal, a gente vai estar chamando de verduras. E legumes? Quem são os legumes? Legumes, então, quando as partes aproveitáveis são os frutos. Então, todo aquele restante que a gente conhece, né? Então, o pepino, a cenoura, a beterraba, vai estar incluindo aí dentro de legumes também, tá? Tem autores que separam, mas a maioria agrupa, tá? As raízes, os tubérculos. E o que diferencia basicamente verduras e legumes? Geralmente, pessoal, a densidade energética e o teor de bioativos, né? Então, as verduras, geralmente, elas têm uma densidade energética menor e um maior teor de substâncias bioativas, né, que a gente chama de carotenoides, de licopeno, de luteína, de zeaxantina, que são nominhos estranhos, mas são substâncias, não são substâncias que fornecem nutrientes, mas que fornecem, então, algum benefício ao nosso organismo. A gente chama, então, de substância com alegação funcional. Certo? Então, geralmente as verduras, elas têm um teor de bioativos um pouquinho maior e uma densidade energética menor. Diferente dos legumes, que tem uma densidade energética um pouquinho maior, dependendo do teor ali de carboidratos, né, que vai variar entre 3% e 25% mais ou menos. Eu não vou conseguir, pessoal, falar para vocês, né, por legume, por verdura, o que esse basicamente é mais rico, né? Então não vai dar tempo da gente estar falando nutriente específico por fruta, por verdura, por legume. Aí eu fiz um resuminho só para mostrar para vocês, né? Então que esse grupo de alimentos, né, frutas, verduras e legumes, que é o nosso grupo de alimentos reguladores, basicamente são ricos em água, em fibra, né? E qual que é o destaque das vitaminas e minerais? Principalmente vitamina C, vitaminas do complexo B, né? E o beta-caroteno, que é a provitamina A. Além de minerais como ferro, cálcio, potássio, magnésio, zinco. Então, a gente tem alguns minerais aí presentes nas hortaliças. Só lembrar que o ferro do vegetal, pessoal, ele não é tão biodisponível quanto o ferro, tá, nos alimentos de origem animal. Então, a gente precisa até de uma ajudinha para estar melhorando a sua absorção. Uma delas, não sei se já aprenderam, mas uma delas é incluir
fontes de alimentos fontes de vitamina C, junto, né, na refeição, que a gente aumenta, então, essa biodisponibilidade desse ferro, que a gente chama de ferro não M, certo? Então, o que mais que a gente tem aí de nutrientes nesse grupo de alimentos? A gente falou, então, da água, das fibras, das vitaminas, dos minerais, e, além disso, as substâncias bioativas, né? Devagarzinho vocês vão aprendendo, quem está no curso aí vai aprender, então, o que são os alimentos com alegação de propriedade de saúde, propriedade funcional, né? Então, vocês vão ver que existem algumas substâncias, alguns pigmentos, tá? Nos vegetais, que tem, então, uma ação benéfica no nosso organismo, principalmente relacionada à redução do risco de doenças. Então, esse grupo de alimentos, pessoal, é aquele que tem boa densidade de nutrientes, quando comparado a outros grupos, e podem nutrir sem sobrecarregar o organismo. Então, a gente sabe da importância de consumir frutas, verduras e legumes, né? E sabe que para a gente estar consumindo, a gente também precisa ter uma certa disciplina, né? Tanto de chegar do mercado, de higienizar, de guardar corretamente, né? Que é o que a gente vai estar falando aqui, né? Muitas vezes a gente joga muita coisa fora porque fica com preguiça quando chega do sacolão, da feira, do mercado, de higienizar essas verduras e frutas, de guardar, né, separadinho nos saquinhos próprios ou nas embalagens plásticas com tampa apropriadas. Então, como a gente fica com preguiça, né, de estar deixando tudo arrumadinho na geladeira, a gente acaba não consumindo, né? Porque, não lavei, então acaba comendo uma outra coisa ao invés de pegar a fruta. Então, muito para evitar o desperdício é isso, é o planejamento, né? Ou seja, você fez a compra, chegou com a compra em casa, não enfia tudo diretamente no refrigerador, né? Então já se organiza para já fazer a solução clorada, já deixar suas folhas limpinhas, né? As verduras, as frutas, né? Por que a gente está falando isso? Porque aquilo que a gente consome cru ou com casca, a gente precisa, além de higienizar em água corrente, a gente precisa deixar numa solução clorada, né? Para reduzir os micro-organismos a níveis aceitáveis ali. Então, a gente precisa, por exemplo, para maçã, que a gente vai comer com casca, para muito mais coisas agora, depois dessa palestra que vocês vão aprender que dá para consumir com a casca, né? Tudo que a gente vai estar consumindo, então, cru ou com casca, a gente precisa ter a organização de lavar, de sanitizar em uma solução clorada. Para quem não sabe como faz a solução clorada, a gente pode usar o próprio hipoclorito de sódio que temos em casa, né? Ou comprar as gotinhas no supermercado. Mas com o hipoclorito de sódio, 1 colher de sopa para cada 1 litro de água, 15 minutos, seguido de enxágue obrigatório, tá? Então, é a organização. Chegou, lavou, sanitizou, esperou 15 minutos, enxagou, colocou em plástico. Eu já compro aquela bobina de açougue de plástico, né, que já me facilita muito para armazenar os alimentos. E alguns eu coloco também em vidro ou em recipiente plástico com tampa. Mas, gente, quando tá tudo organizado, ou seja, eu comprei bem, frutas da época, eu conservei corretamente, né? Então, eu coloquei sob refrigeração a maioria dos meus hortifruti. E eu estou preparando bem, gente, o desperdício com certeza vai ser menor, né? Então, isso a gente também precisa ficar atento. E até para a gente passar a consumir mais vegetais, né? Até para a gente cumprir, né, a nossa necessidade aí da quantidade de vegetais diária, né? Tanto para fibras, quanto para água, quanto para vitaminas, minerais. Então, a gente precisa, então, ter uma certa organização. Bom, quais são os tipos de sobras e aparas que a gente consegue estar utilizando? Olha a quantidade, pessoal. Carne assada, quando sobra, então, as aparas, eu posso estar usando em quê? Croquete, omelete, tortas, recheios. Carne moída, da mesma forma. O arroz, eu posso estar fazendo bolinho. Algumas coisas, a maioria vocês já sabem, né? Porque a gente faz bolinho de arroz, faz croquete de carne, né? O macarrão pode virar salada, né? As hortaliças, talos, folhas, né? Então, não só a parte, então, do fruto,
fazer a farofa, fruto não, da polpa, né? Fazer farofas, panquecas, sopa, purê. Gente, então a gente tem uma série de tipos de preparação para estar aproveitando os alimentos, né? Então, pão, eu lembro muito da minha mãe, né? Minha mãe, quando começa a sobrar pão, ela deixa endurecer para fazer pudim, né? Então, pessoal, jogar fora de jeito nenhum, né? E alimentos que podem ser aproveitados integralmente. Folhas de quê? Quais são, então, os vegetais que eu posso estar aproveitando as folhas? Cenoura, beterraba, batata doce. Aí, lógico, você vai ter que comprar com a folha, né? Nem todo lugar a gente consegue comprar a cenoura com a folha, então depende de onde você está comprando. Mas tem feiras que a gente consegue sim. E se você comprar com a folha, pessoal, a gente pode aproveitar as folhas. Ai, professora, como que eu vou aproveitar as folhas? Como que eu vou aproveitar as cascas? Como que eu vou estar aproveitando esses talos, essas entrecascas, essas sementes? Pessoal, coloquei muitas receitas para vocês no finalzinho dessa palestra, tá? Justamente para vocês avaliarem como que dá para ser reaproveitado isso aí. E além disso, pessoal, se vocês jogarem na internet receitas com casca de abóbora, vai aparecer uma infinidade de receitas, tá? Então a gente não precisa jogar fora de forma alguma. Ó, então coloquei aqui, não vou ler todas, tá bem tranquilinho, tá? Ó, pão amanhecido, nata, as cascas de batata, banana, isso mesmo. Tangerina, laranja, mamão, pepino, tá? E coloquei aqui para vocês, assim, alguns que eu gosto muito de estar fazendo o aproveitamento integral, tá? E só mostrando para vocês, coloquei 2 exemplos aqui com relação a valor nutricional por 100 gramas, só para vocês terem ideia, que a gente joga fora muito nutriente. Olha só, se a gente for olhar a abóbora e a banana, olha a diferença nutricional, né? Em termos de, estou falando aqui, por exemplo, da abóbora, tem proteína, fibra e potássio. Olha a diferença das quantidades por 100 gramas na casca e na polpa, né? Então, a proteína quase dobra, a fibra mais do que dobra, potássio quase dobra também. Quando a gente olha aqui a banana, casca da banana? Sim, casca da banana. Dá para usar em uma série de preparações. Olha a quantidade de vitamina C, né? Quase triplica. Olha a quantidade de potássio. Então, pessoal, quais são aqueles que eu gosto muito de estar fazendo aproveitamento? A abóbora é um dos alimentos hiperversáteis, dá para fazer uma série de preparações, desde purê, sopa, consumir inteira, fazer doce. Mas assim, é muito gostoso você usar a abóbora com a casca assada, né? Então, por exemplo, você não joga a casca fora, você higieniza bem essa abóbora, corta em fatias, né? Você pode usar tanto o forno quanto essas fritadeiras elétricas. Coloca um azeitinho, coloca uma erva, um alecrim, né? E assa um azeite e assa com a casca toda. Separa a semente, torra, dá para comer como um snack, né? Como um aperitivozinho. Então a gente não precisa jogar fora. E aí a gente vai estar consumindo muito mais fibra, muito mais proteína, muito mais potássio, né? Muito mais vitaminas, muito mais antioxidantes, né? Muito mais substâncias bioativas. Então, vamos começar a pensar nisso aí. Ah, mas não fica ruim, não fica dura? De forma alguma, tá? Façam a experiência de cozinhar a abóbora com a casca, seja vai fazer uma sopa, vai fazer um refogadinho dessa abóbora, da forma como você gosta. Eu gosto muito dela assada ou no vapor. Gente, a casca fica molinha, tá? Então, é muito tranquila de estar consumindo. E o sabor também se mistura com o da abóbora, não tem diferença. A casca da banana também dá para ser usada? Dá. Geralmente vai para o lixo, né? Mas dá para ser usada, pessoal. Higienizou direitinho essa casca. E aí, quando a gente está falando de higienizar direitinho, tá? Só lembrar vocês que aquilo que vai passar por cocção, então eu vou fazer um bolo com a casca da banana. Como vai para o fogão, como vai para o forno, vai a quente, tá? Eu não preciso sanitizar,
tá? Mas eu preciso lavar bem. Posso ter, se eu quiser, uma escovinha própria, uma buchinha própria, tá? Eu vou lavar bem e vou picar e usar na preparação, né? Que vai estar passando, então, por algum processo de cocção. Esse processo é suficiente para reduzir muito mais do que a sanitização, né? Os micro-organismos. Agora, pessoal, quando eu vou aproveitar, né? Isso cru, aí sim lembrar que não é só a higienização, tá? A higienização seguido da sanitização, seguido do enxágue. Então, a casca de banana é outro, tá? Que dá pra gente usar em bolo. Tem muita receita na internet para você fazer bifinho da casca de banana, para você fazer almôndega com a casca de banana, para você enrolar por exemplo, um cubinho de frango, enrolar ela no lugar do bacon, enrolar com a casca de banana. Então, a gente tem uma série de receitas. Eu coloquei algumas para vocês aqui na palestra, tá? Que fica muito bacana, agrega sabor, reduz custo, aumenta valor nutricional. Então, vale muito a pena a gente começar a testar, tá? Principalmente agora, nesse momento, né? Casca de maracujá e casca de abacaxi. Aliás, casca de laranja, casca de maracujá, casca de abacaxi. Pessoal, a casca da laranja, ela pode ser totalmente aproveitada, tá? Porque ela não amarga como aquela parte branca da casca do limão, tá? Mas a do limão, como amarga, a gente pode também aproveitar a casca, né? Ralando a casca e usando, então, essas raspas como aromatizante natural. Gente, é muito melhor você usar raspa de limão, raspa de laranja nas suas preparações, né? No seu peixe, na sua sopa, em qualquer preparação que você for fazer para dar um sabor a mais, do que ficar usando esses aromatizantes artificiais, né? Carregados, então, de aditivos, de sódio. Então, por que não usar raspas do meu limão, raspas da minha casca de laranja, né? Fora que essas cascas também podem ser aproveitadas de outra forma. A casca do abacaxi, higienizar muito bem, dá para congelar, né? E aí eu fiz um suco de abacaxi e não usei a casca, mas em outro momento eu posso fazer o suco da casca que sobrou, né? Olha como eu estou economizando, inclusive, né? E colocando mais nutrientes para dentro. Nesse suco eu também posso estar incluindo talos, né? Eu posso estar incluindo, eu gosto de fazer com a couve, mas inclua também o talo. A casca essa casca também do abacaxi, tanto do abacaxi quanto do maracujá, pensando no aproveitamento integral, a gente também pode estar utilizando para colocar alimentos dentro e servir de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um salpicão e usar a casca do abacaxi como recipiente. Eu posso fazer uma sobremesa e usar o maracujá também. Fica muito bacana, muito bonito, tá? Então, eu estou aproveitando todo esse alimento. É muito bacana, tá, pessoal? Vamos começar a pensar nisso aí. O brócolis é outro que é muito versátil, por isso que eu coloquei aqui, tá? Então, assim, geralmente as pessoas consomem só a inflorescência ali do brócolis. Então, se você for pesar o brócolis, aquilo que vai para o lixo é muito mais do que o que vai para a panela, tá? Então, isso é algo que também a gente precisa começar a avaliar, tá? Mas eu não quero comer agora com o talo, eu não quero comer essa folha agora, eu quero fazer, sei lá, um risotinho aqui e colocar só a inflorescência do brócolis. Ok, use só a inflorescência nesse momento, mas guarde os talos picadinhos, congele, para usar em outra situação, para usar numa farofa, para usar numa sopa, para usar num molho, para fazer um caldo, né? Então, a gente tem tanta opção aí que a gente pode estar aproveitando essas partes dos alimentos, agregando sabor, agregando valor nutricional, que, assim, é uma dó jogar fora, gente, é uma dó, né? E eu sei que a maioria das pessoas aí, infelizmente, jogam no lixo. Pessoal, se eu tiver muito rápida, se tiverem alguma dúvida, tá? Quiserem ativar o microfone aí, fiquem à vontade para conversar comigo, ok? Se não tirarmos dúvidas agora de início, a gente vai abrir um espaço no final também para isso, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, aí, ainda antes da gente entrar nas receitas, tá? De compostos com ação antinutricional. É importante a gente estar falando sobre isso, porque a gente está falando, né, principalmente dos vegetais, desse aproveitamento integral desses vegetais, mas a gente também precisa falar
sobre a questão de fatores antinutricionais, tá? O que é um fator antinutricional? Fator antinutricional, então, é quando, né, um alimento ele possui uma substância que, ao ser ingerida, ela vai estar competindo pelo sítio de ligação da absorção de alguns minerais, né? Notadamente cálcio, ferro, tá? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Vamos falar de um que a gente tem que ter bastante cuidado para reduzir fator antinutricional e flatulento. Leguminosas, tá? Então, as leguminosas, a gente precisa ter o hábito de colocar em remolho. Quem são as leguminosas? Feijão, soja, ervilha, grão de bico, tá? Então, todas essas, para reduzir fator antinutricional, a gente colocar numa solução de remolho, tá? Em água, de 8 a 12 horas dentro da geladeira, né? E aí depois eu vou descartar essa água para justamente descartar esses fatores antinutricionais e flatulentos também. Coloquei aqui para vocês uma atenção ao excesso de beterraba e espinafre, inclusive ao aproveitamento dessa água de beterraba, porque alguns autores colocam que existe um excesso, então, de uma substância que se chama nitrato, que lá no organismo ela tem potencial redução a nitrito, né? E que formar nitrosaminas, e não é muito legal para o nosso organismo. Isso ainda é um pouco controverso, tá? Com relação ao aproveitamento da água em função dos nitratos, porque a gente sabe que o nitrato mais perigoso é aquele industrial, que é utilizado principalmente em produtos cárneos, né? Nos vegetais, a gente tem o fator de proteção do vegetal junto, que são as vitaminas, que são os antioxidantes, mas mesmo assim, alguns autores pedem algum certo cuidado para a gente não estar aproveitando a água da beterraba, tá? E o excesso desse alimento, o excesso do espinafre, que possui uma substância que se chama ácido oxálico, pode estar, então, reduzindo um pouquinho a absorção de alguns minerais, certo? Mas a gente está falando, pessoal, é de excesso. Não consumir crus, batata, mandioca. Ah, mas como assim, professor? Não vou comer batata crua. É que alguns alimentos, pessoal, que a gente tinha o hábito de consumir cozido, a gente consegue consumir cru, né? E é bem bacana, porque quando eu estou consumindo cru, eu estou aproveitando mais ainda sua questão nutricional. Por exemplo, a abobrinha. A abobrinha dá para a gente consumir crua, né? Então dá para a gente ralar, colocar como espaguete, ou consumir crua mesmo em rodelinha. Diferente da batata, diferente da mandioca, tá? Por quê? Porque essas duas, pessoal, existem substâncias que a gente chama de glicosídeos cianogênicos que são tóxicos para o nosso organismo, tá? Então, só para vocês saberem, a gente pode estar priorizando bastante, né, o consumo de alimentos crus, mas cuidado, atenção com a batata e atenção com a mandioca, tá? Porque elas possuem, então, essas substâncias, solanina, glicosídeos cianogênicos, que podem ser tóxicos para o nosso organismo, certo? Bom, vamos falar um pouquinho das técnicas de cocção, né, e objetivos de preparo. Óbvio que quando eu estou cozinhando um vegetal, pessoal, sempre a gente vai ter perda, tá? Não tem como não ter perdas. A gente sempre tem perdas, especialmente as, né, que mais se perdem são as vitaminas hidrossolúveis. Vou dar um destaque para a vitamina C, que ela se perde com muita facilidade. Então, qual que é o objetivo quando a gente, né, está pensando aqui em cozinhar? Permitir, lógico, o máximo aproveitamento dos alimentos, melhorar a digestibilidade desses alimentos, então aqueles que realmente eu preciso consumir cozido, né? Então, cozinhar, inativar esses fatores antinutricionais que eu acabei de falar, desenvolver, né, características sensoriais, assegurar uma maior retenção de nutrientes. Como que eu asseguro uma maior retenção de nutrientes? Pessoal, priorizando calor moderado, então nenhum legume eu preciso cozinhar demais, basta o ponto, né, al dente. Então não tem que cozinhar demais, porque quanto mais eu cozinho, maiores são as perdas nutricionais, tá?
Controlar a exposição desses vegetais, então, aos agentes que afetam sua estabilidade, como oxigênio, luz. Então, muitas vezes, tampar a panela também reduz, então, as perdas nutricionais. Preparar os alimentos inteiros. Então, o máximo que eu conseguir, eu vou cozinhar, tentar não ficar picando muito pequenininho antes de cozinhar. Porque quanto maior for a superfície de contato desse alimento, né, com a água, com o oxigênio, maiores são as perdas. Então, quando eu tento cozinhar inteiro ou com casca, obviamente que eu vou contribuir para uma maior retenção de nutrientes. E aí a perguntinha que fica, porque muitos autores colocam: aproveito a água da cocção ou não aproveito a água da cocção? Então, muitos autores colocam para sim, se aproveitar a água da cocção para outras preparações, porque ela estará rica em nutrientes, né, que cozinhou o vegetal. Mas alguns autores aí já colocam para a gente tomar um certo cuidado, especialmente porque a gente compra principalmente vegetais, né, que não são orgânicos. Então, que vêm aí carregados com doses aí de agrotóxicos, de pesticidas, né? Então, alguns autores não recomendam o aproveitamento da água. Pessoal, eu nem penso em aproveitar mesmo, porque geralmente eu cozinho tudo no vapor, que é o que eu ia falar aqui no próximo. Ó, qual é o modo mais eficiente de cozinhar os vegetais? Vapor. Por que que o vapor é o melhor método de estar cozinhando os vegetais, né? Gente, primeiro, garante uma cor maravilhosa, né? Então, porque ele ativa, então, umas enzimas que são responsáveis pela cor, que são as fenoxidases ali. Mas garante com que esse vegetal não ocorra perda de vitaminas hidrossolúveis. Essas vitaminas, gente, elas se perdem, como a gente está falando hidrossolúveis, elas se perdem na água. Isso é um processo que chama lixiviação, tá? Como o vegetal não está tendo contato com a água, ele não vai estar perdendo. Então, assim, tentem começar a cozinhar os vegetais no vapor. Vocês vão ver como fica mais saboroso, como fica al dente, como fica mais colorido, tá? E, obviamente, é um vegetal que vai ter uma quantidade, então, maior do seu nutriente retido, né? Então, ele não teve grandes perdas. É muito tranquilo estar cozinhando o vegetal, só coloquei algumas orientações aqui para cortar tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Eu costumo colocar um pouquinho de sal, isso também garante uma maior retenção, tá, de nutrientes, e tampar a panela. Essa cocção em vapor também pode ser feita em papelote, tá? Então, quando eu coloco envolvido em papel alumínio ou em papel manteiga dentro do forno, isso também é considerado cocção a vapor, né? Apesar de estar no forno, porque ele vai cozinhar ali dentro do seu próprio vapor enrolado no seu papelote, certo? Então, esse é o método de cocção mais eficiente, não dá tempo de falar de todos os métodos de cocção, mas esse é o mais eficiente para garantir, então, maior retenção de nutrientes, certo? Já falei para vocês do objetivo de higienizar e sanitizar bem esses alimentos, tá? Favorecer a qualidade sensorial, cozinhando corretamente. Otimizar, então, a retenção desses nutrientes. Acabei de falar do método de cocção recomendado, que é a vapor. Evitar a ação de compostos antinutricionais. Qual é o momento do corte? Pessoal, preferencialmente, o que eu tinha falado? Preferencialmente deixar para cortar depois da cocção. Se você não conseguir, tente cortar em pedaços grandes, então, tá? Porque quando eu procedo a cocção com pedaços muito pequenininhos desse vegetal, a perda nutricional vai ser maior, tá? Então, preferencialmente, deixar para cortar depois e cozinhar al dente. Hortaliças folhosas, se você for cozinhar, gente, todo mundo já sabe, né? Muito rapidinho. Então, eu vou cortar chifonado e vou só dar uma levemente aquecida ali e já tirou. Talos, hastes e folhas, né? Lembrar que no vapor, então, evita a lixiviação, que é a perda, né, nutricional, e tentar aproveitar ao máximo, pessoal, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, ó, vou até passar dois. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, que
As aparas podem ser aproveitadas em molhos, caldos, farofas, bolinhos, suflês. Então, não joguem fora, tá? Quando eu falo apara, pessoal, acaba sendo dependente disso aqui. Dependendo do corte que você quer usar para o vegetal, eu vou cortar na forma de bastão. Eu vou ter uma grande perda ali de aparas dessa cenoura, por exemplo. Eu vou jogar fora? De forma alguma, tá? Se eu não for usar agora, eu vou armazenar, eu vou congelar para depois fazer um caldo, para depois usar em uma sopa, para depois picar e colocar em uma farofa. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Não tá jogando, então, essas aparas fora. Outra dúvida que sempre surge, tá? Usa bicarbonato de sódio, né? Quando a gente está falando, muita gente usa bicarbonato de sódio para reforçar a cor dos alimentos e tal. Pessoal, bicarbonato de sódio, toma cuidado, tá? Então, não é indicado. Bicarbonato de sódio, ele aumenta a perda dessas vitaminas hidrossolúveis, fora que ele também provoca um excessivo amolecimento desses vegetais. Então, tomem cuidado, porque a gente não indica aí, tá, o uso de bicarbonato de sódio. A gente falou da questão dos cortes, né? Então, quanto maior for a subdivisão, maiores são as perdas. Então, tentem cortar em pedaços maiores antes de cozinhar, ou nem cortar, e aproveitar a casca, tá? Então, muitos alimentos aí eu não preciso retirar a casca. Resumindo, já para a gente chegar nas preparações, resumindo as dicas para o preparo de hortaliças. Descascar e cortar próximo ao preparo, preparar inteiras, cozinhar de preferência com a casca, aproveitar a água sempre que indicado. Aí lembra aquela questão, né? Então, se eu consigo uma hortaliça orgânica, óbvio que eu vou aproveitar, né? Mas fiquem atentos a isso aí. Dar preferência à cocção a vapor sempre que possível. Cozinhar sempre com bastante água e a panela destampada, aquelas hortaliças que são ricas em enxofre, como couve-flor, repolho, nabo, para que esses ácidos aromáticos se volatilizem, não fique aquele cheiro forte. Não cozinhar demais nenhum alimento, tá? Então, tudo al dente, pessoal. A cenoura cozida al dente não precisa ser muito cozida. Quanto menos você cozinha, menores são as perdas. Para evitar as perdas de nutrientes desses vegetais, então, olha lá, pouca água e fogo brando, né? Além do que eu também posso usar o forno, né, para acentuar a cor, sabor, porque ele vai desidratar, né, e concentrar os sabores nesses alimentos. Eu gosto muito de usar o forno. Uma última técnica também que favorece para que aquilo que você congele fique com uma cor bacana, né, não fique ruim o aspecto, é fazer o branqueamento, né? O branqueamento, depois alguns alunos aí vão aprender comigo, que nada mais é que dar um choque térmico nesse vegetal, né? Pode ser feito no vapor, seguido então do frio, ou dentro da água fervendo mesmo, 2, 3 minutos, seguido do frio, tá? Esse choque térmico faz com que as enzimas, tá, sejam inativadas, aquelas enzimas que fariam com que ele alterasse a cor desses vegetais. Então, o branqueamento é uma excelente técnica. Quem não conhece, pesquisa aí, tá? Já comecem a se inteirar, porque vale muito a pena também fazer o branqueamento antes de congelar esses alimentos. E não é difícil, gente, é coisa muito tranquila, tá? E vale muito a pena. E vamos aí, então, tá? Porque a hora voa, já são 15 para as 4, mostrar algumas receitinhas aí para vocês, certo? Antes de mostrar as receitas, eu coloquei aqui alguns ingredientes que enriquecem o valor nutricional das receitas. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão ver que tem um monte de receita aí, né? Gordinha, doce, açúcar e tal. Até porque o nosso foco de hoje não é mostrar nenhuma preparação dietética para fins especiais, nada disso. É realmente mostrar preparações que utilizem o aproveitamento integral dos alimentos. Mas isso não quer dizer que eu não possa enriquecer essa preparação, que eu não possa substituir, né, uma farinha branca por uma aveia, que eu não posso colocar uma linhaça, que eu não posso colocar uma chia, que eu não posso colocar um gergelim. Então, assim, eu posso, com castanhas, com aveia, com linhaça, com azeite, enriquecer essa preparação, né? E posso ir fazendo os testes até chegar naquela que mais me agrada, tá bom?
E chegando aqui, enfim, mostrar algumas receitinhas para vocês. Primeiramente, vou mostrar algumas salgadas, tá? E depois vou mostrar algumas doces, ok? Então, quando eu falei para vocês que dá para a gente usar a casca da banana, lembra? Então, olha lá. Fazer bifinho com a casca da banana. Dá para fazer almôndega com a casca da banana. Dá para fazer bolo usando a casca da banana. O sabor é incrível. Ninguém fala que tem casca de banana naquele bolo ou que aquele bifinho é uma casca de banana, porque é muito gostoso a textura, o sabor, né? Lógico que não dá tempo de ler as receitas com vocês aqui, pessoal, mas todas serão disponibilizadas, ok? Bolinho de talos, folhas, cascas, tá vendo? Creme da folha de couve-flor. Então, em todas essas receitas, vocês vão ver que tem talo, que tem folha, que tem casca. Então, parem de jogar essas partes fora, tá? Comecem a selecionar algumas preparações e falar, eu vou testar essa aqui. Comprou espinafre, comprou couve, não joguem aquelas partes fora. Comecem a guardar e comecem a testar preparações novas. Ó, croquete da casca da mandioca, que é o aipim. Gente, a casca não é aquela parte marronzinha não, tá? Então, você tira aquela parte fininha marrom e aí sim a gente vai ter aquela casca. Que inclusive dá para a gente fazer até um falso palmito para usar em preparações, que acho que eu coloquei a receitinha aqui para vocês. Cuscuz de peixe com legumes, ó. Empadão de vegetais, esfirras de folhas de couve-flor, farofa com casca de abacaxi. Então, aquela casca de abacaxi que eu falei, você não precisa aproveitar só para fazer suco, você pode usar para fazer farofa, tá? Farofas de folhas e talos, mandioca com talo gratinado, panqueca verde, né, usando os talos e folhas de espinafre, cenoura, beterraba. A biomassa de banana verde, né? Que como o gosto dela é neutro, dá para colocar em uma série de preparações, né? Eu coloquei algumas aqui para vocês, mas ensino aqui como que faço essa biomassa e coloquei inclusive algumas vantagens aí do uso dessa biomassa, tá? Depois vocês podem estar pesquisando um pouco mais, vocês vão ver que ela é um alimento probiótico, que ela influencia na saciedade por conta da alta quantidade de amido resistente. E ela pode ser usada em substituição e como espessante em substituição a vários ingredientes que a gente normalmente usa, como farinha de trigo, soja, fécula de mandioca, amido de milho, né? Melhorando o valor nutricional da preparação, tá? Então depois comecem a pesquisar, que vocês vão ver a quantidade de receitas que tem com a biomassa de banana verde. Uma delas foi a moqueca que eu coloquei. Ó, o palmito da mandioca. Coloquei a receitinha aqui. É um falso palmito, né, pessoal? Pão de folhas e talos. Pasta de berinjela. Patê de talos. Ó, tá vendo como a gente não precisa jogar fora? Fazer sopa, fazer soufflé da casca da beterraba. Soufflé de casca de legumes em geral. Tira gostos, né? Usando semente de abóbora ou semente de melão. Tá vendo? Então, ensina direitinho como que eu vou fazer. Vou lavar bem, vou deixar secar, depois vou salgar, tá vendo? Então, é bem tranquilinho. Torta salgada de casca de abóbora com recheio de talos. E algumas preparações doces, tá? Então, usar a casca da banana para fazer bananada. Bolo de bagaço de milho verde. Bolo da casca do abacaxi. Ninguém fala que tem essa casca do abacaxi no bolo. Da mesma forma que você usar a casca da banana, a casca da laranja. O que mais? Tá vendo? Ó, bolo de casca de banana. A casca da laranja cristalizada. Não sei se alguém já fez, gente. Isso aqui é uma delícia. Facinho fazer, tá? Então, pra que você vai jogar essa casca fora? Não jogue. Ó, o que mais? Cocadinha de melancia, e aí nós vamos fazer da entrecasca da melancia, sabe aquela parte branquinha que geralmente, entre a casca e a polpa, que geralmente a gente joga fora? Dá pra gente fazer preparações, gente, tá? Doce da casca de tangerina, da casca de abóbora, da casca de banana, da casca de mamão, da casca de maracujá, da entrecasca da melancia e do mamão, ó, de novo.
docinho de abacaxi com coco feito com o resíduo da casca do abacaxi, geleia da casca de banana, geleia da casca de mamão. Tá vendo como que a gente não precisa jogar fora? Pastelzinho doce de abacaxi, pudim de pão. E finalizando, eu coloquei aqui para vocês, né, tá? Só para complementar esse material, quais são as características típicas, as características de qualidade e conservação de hortaliças comuns aqui no Brasil, tá? Só para que quando vocês forem comprar essas hortaliças, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Ah, eu vou comprar um quiabo. Qual que é a dica? Eu vou avaliar então se o talozinho dele tá firme ou tá mole. Então aqui explica direitinho, tá? Como que tem que estar as folhas. Qual que é a conservação? Gente, TA é temperatura ambiente, TC é temperatura controlada, tá? Então, é o máximo de dias que eu posso estar armazenando sob refrigeração. Controlado, então, é na geladeira. No ambiente, pode estar sendo armazenado fora da geladeira, tá? Então, olha lá, ó, berinjela ligada ao pedúnculo, 3 a 4 centímetros, cor roxa ou negra, tá vendo? Então, algumas características importantes quando você vai comprar esses legumes, tá? Para não errar aí desde do momento da compra. Porque se eu já erro ali, já é garantia que eu vou ter desperdício, tá? Então, eu já tenho que acertar desde o momento da compra, ok? Deixo aqui as referências que eu utilizei, tá bom, pessoal? As receitinhas, basicamente, né? Tem muita receita na internet, mas tem um material fantástico do Sesc, tá? Com bastante receita, deixei a referência aqui para vocês também. Vou disponibilizar todo este material para vocês, ok? E quero saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês querem conversar, que todo mundo ficou caladinho aí. Até a Janaína. Olha lá, Janaína.